Primeiramente, quando a gente fala de geometria espacial, a gente vai falar sobre relação de Euler. Rodrigo, e o que é a relação de Euler? O que é? Então, primeiramente aqui eu vou desenhar o nosso cubo, né? Beleza, como vocês sabem, eu não sou o melhor desenhista da face da Terra, né? Eu não sou muito bom com isso. Porém, a gente vai tentar... Eita, já foi errado aqui, já, mas tá tudo bem. Tá? Não sou o melhor desenhista. Mas aí a gente faz. Não ficou tão ruim assim, mas também não ficou tão bom. Mas dá pra gente desenrolar. Tranquilo? O que é que vai acontecer aqui? Primeiro passo, a gente tem que entender que o nosso cubo, a gente vai ter aqui a relação de Euler. Tranquilo? Deixa eu baixar aqui a minha voz, porque eu tô olhando aqui o celular, né? As mensagens. E aí, Norma, tudo na paz? Relação de Euler, gente, é o seguinte. É face mais vértice é igual a aresta mais 2. Certo? Essa relação aqui o Enem gosta de cobrar, tá certo? E a gente precisa desenrolar ela. Rodrigo, mas o que é face, o que é vértice, o que é aresta? Aí a gente vai detalhar um pouco mais para que fique melhor para você. Primeiro passo. Esses caras aqui, ó, que são essas bolinhas aqui, que eu estou pegando, eles são chamados de vértices, tá? São chamados de vértice. Tranquilo? É o vértice. Quando a gente fala das arestas, é esse cara aqui, ó. Deixa eu botar até uma corzinha aqui pra poder desenrolar. Esse cara aqui, ó, chamado de aresta. Ah, Rodrigo, beleza. E a face? Mas a face a gente não precisa nem detalhar muito, né? Já é a parte daqui. Mas eu vou riscar aqui em cima, ó, para que você entenda o que é a face. Tranquilo? Apesar que eu sei que você consegue detalhar, como esse aqui, ó. Face é esse aqui, ó. É nossos quadradinhos que estão aqui em torno, né? Tranquilo? Rodrigo, e essa relação cai muito? Sim. Cai muito, o Enem ama essa relação. E você tem que saber, tranquilo, resolver ela. Sendo o que é que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem lembrar. E esse é um problema. Mas a gente vai conseguir. Como assim, Rodrigo? Vamos pra cá. Quando a gente olha aqui o cubo, quantas faces tem um cubo? Vamos anotar aqui quantas faces tem um cubo, gente. Um cubo são exatamente 6 faces, ó. Essa daqui da frente, a outra de trás. Uma na lateral, uma na nossa lateral. Um em cima, um embaixo. Então são 6 faces. Então nós temos aqui tranquilamente 6 faces. Tranquilo? 6 faces. Rodrigo, se eu tenho 6 faces, quantos vértices eu tenho? Massa. Aí vamos olhar aqui os vértices, ó. Os vértices são as bolinhas, né? Assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 em cima, logicamente eu também vou ter 4 aonde? Embaixo. Então eu vou ter 8 vértices. Sendo que aqui eu tenho como contar nossas arestas, mas vamos dizer que eu não tivesse, que é uma figura muito complicada, eu não conseguisse desenrolar, eu precisasse da fórmula. Aí eu perguntasse, Rodrigo, quantas arestas nós temos? Aí eu usaria quem? A relação de Euler, que seria face mais vértice é igual a aresta mais 2. Quem é minhas faces? 6. Quem são os meus vértices? 8. Quem é a minha quantidade de aresta? Não sei, mas eu sei que somado com 2. Aí pensa, 6 mais 8 dá 14. Então, um número somado com 2 tem que dar 14. Gente, que número é esse? Logicamente, nós entendemos que é 12. 12 arestas. E isso é verdadeiro. Se você for perceber, nós temos 4 na parte daqui, né? Nessa parte. Temos 4 lá e vamos ter 2 aqui e 2 aqui. Logicamente, nós vamos ter 12 arestas, sendo que elas eram visíveis para a gente. Tranquilo? De boa. Aí o que vai acontecer, Rodrigo? Eu entendi. Essa fórmula aí ele consegue resolver. Se eu tiver a quantidade de faces, ele perguntar de arestas, vira uma equação de primeiro grau. Sim, fácil, a gente sabe fazer. Massa, era só uma breve revisão disso aí. Mas tem algo que a gente vai precisar fazer hoje, que são 2 tipos de volume, certo? Um exemplo, quando a galera estuda volume, alguns professores, eles colocam lá várias fórmulas, né, para o aluno,
Mas não explica. Cara, essa fórmula é muito parecida. Se você estudou muito bem geometria plana, você vai diminuir a quantidade de fórmulas. Por quê? Quando eu chego aqui e pego o volume de um cubo, ó, vou colocar aqui as fórmulas, tá? Ó, volume do cubo. O volume do cubo, gente, é a aresta ao cubo. Quando eu pego o volume de um paralelepípedo, é A vezes B vezes C. O que é que aconteceu aqui, gente? É A vezes B vezes C. Mas o que é a aresta ao cubo? O que é esse A? É a mesma coisa de A dizer, que é A vezes A vezes A. Então eu posso dizer que esses dois caras, eles são muito parecidos na ideia de volume, que é só multiplicar as suas dimensões. Que dimensões são essas? Vou colocar aqui, ó, A e A. Porque esses três caras, eles são o quê? Iguais, um cubo, todas as suas dimensões são iguais. Então perceba que quando eu falo de cubo, eu estou botando a aresta ao cubo, é A vezes A vezes A. E quando eu penso em paralelepípedo, é A vezes B vezes C, que todas as suas dimensões vão ser diferentes, tranquilo? Mas a ideia de multiplicação de volume é a mesma, é só multiplicar as suas três dimensões. Então, às vezes o cara chega para o aluno e diz, não, o volume de cubo e paralelepípedo é totalmente diferente. Não, gente, a ideia é muito parecida, então você consegue associar essa ideia muito, muito bem. Que é isso que, às vezes, você não consegue entender na hora da conta, tá certo? Rodrigo, tem mais algumas que a gente consegue? Sim. O volume de cilindro, é a área da base vezes a altura. Um volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Sendo que o prisma e o cilindro, eles são diferentes, gente. Por que eles são diferentes? Porque um cilindro, sua base é sempre uma circunferência. Já do prisma pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono, pode ser várias coisas. Então até para você ver, mas a ideia é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Aí o que é que você vai? Gente, se você tiver um prisma, você vai olhar para a sua base, vai calcular a base, a área da sua base e multiplica pela altura. Se você tiver um cilindro, você calcula a área da sua base e multiplica pela altura. Então eles são muito parecidos na fórmula. É claro que são figuras totalmente diferentes, mas elas têm coisas parecidas. O prisma e o cilindro têm duas bases. E como é que se calcula o seu volume? Área da base vezes a altura. Então perceba que para decorar ou para aprender fica mais fácil. A galera faz o quê? Não, são coisas totalmente diferentes e tudo mais. Realmente são diferentes. Mas a ideia para o aluno lembrar na hora da prova é mais fácil de entender. Pô, cubo, olha a ideia. Paralelepípedo, olha a ideia. Cilindro e prisma, olha a ideia. Fica mais fácil de lembrar na hora da prova. Então, Rodrigo, mas o cilindro é sempre uma circunferência? Sim, amigo, é sempre uma circunferência. E se você sabe calcular a circunferência, você sabe calcular a área da base. Então, o que vai acontecer? É mais fácil você... Lembra, eita, cilindro, área da base é uma circunferência, πr é o quadrado. Ah, é um quadrado, L é o quadrado. É um retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então perceba que fica muito mais tranquilo você conseguir resolver, né, a sua conta pensando dessa forma, até porque você já tem que ter feito uma parte de geometria plana muito bem sobre isso. Rodrigo, tem mais um aí? Tem, com certeza. Volume de cone e volume de pirâmide. O que é que vai acontecer? A área da base vezes a altura dividido por quanto? A área da base vezes a altura dividido por 3. Aí perceba, o volume de uma pirâmide de cone, eles não são iguais. Mas a fórmula tem a mesma essência. Por quê? Porque, um exemplo, o cilindro e o prisma são duas bases, cada um tem duas bases. Sendo que uma vai ser circular e a outra vai ser qualquer outro formato que não seja circular. Quando eu vou para um cone, o cone sempre tem a base circular. A pirâmide também tem qualquer outro tipo de coisa menos circular. Então perceba, eu tenho que calcular a área da base vezes a altura, dividir por 3. E qual vai ser a diferença entre eles? É que aqui sempre vai ser uma circunferência a base e aqui qualquer outra imagem, ou qualquer outra figura. Imagina, qualquer outra figura. E outra coisa, o que é que vai acontecer também, Rodrigo, que eu preciso entender isso aqui? Cara,
Diferente daqui, aqui tinha duas bases, aqui só vai ter quanto? Uma base. Tranquilo? E tá faltando um cara aqui que é muito especial para a prova, que a gente não pode esquecer, que é o volume de quem? Da nossa esfera. Tranquilo? O volume da nossa esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. A gente não pode esquecer, realmente ela é bem diferente de todos. Tranquilo? Então perceba o seguinte, o que é que a nossa prova vai pedir aí para vocês? A nossa prova ele vai pedir figuras geométricas espaciais para a gente calcular os volumes. E foi como eu falei, se você conseguir entender, que essas coisas elas tenham uma ideia muito parecida de cálculo de volume, vai ficar mais fácil, porque eu confio que vocês estão muito bem em geometria plana. Então vai ficar mais tranquilo você desenrolar. Tranquilo? Aí é o seguinte, vamos para as questões, tá? E a gente vai trazer as questões para cá pra gente ir trabalhando tudo mais. O primeiro tipo de questão que a gente vai trabalhar vai ser um tipo de questão que a questão fala o seguinte. Tem ele dá duas figuras geométricas espaciais e eles falam o seguinte, tem um aqui que é um jeito e esse é outro jeito, mas tem volumes iguais. Aí o cara vai ter que desenrolar o volume, tranquilo? Para achar uma informação. Mas a gente vai fazer ali na tela pra gente desenrolar, tranquilo? Aí vem aqui comigo, tá? Já tô aqui com meu amigo Monster, tá? De melancia. Meus alunos sabem que eu amo. Monster me patrocina, tá? Eu vou fazer esse corte, né? Pra me patrocinar, né? Porque a gente gosta muito. Ajuda essa vida de professor que corre para um lado e para o outro, principalmente nessa reta final de Enem. Tranquilo? Bebam seu Monster, tá? Muito bom, principalmente de melancia. Gente, brincadeiras à parte, a gente vai fazer aqui uma questão muito, muito especial, que é a questão 5. Aí antes da gente ir pro quadro para fazer e tudo mais, eu vou comentar com você aqui. Mas eu quero que você entenda que a gente vai calcular algumas coisas hoje. Hoje a gente vai fazer uma revisão específica. São coisas específicas que a gente vai calcular hoje. Tá? Que coisas específicas são essas? E aí, Jojó? E aí? Barcelona safado. Respeito maior, vis? Respeito maior. O maior perder. Acontece. Nem sempre a gente ganha. Faz quantos anos que tu não ganha a Champions? Essa é a hora que tu fecha. Ei, essa é a hora que tu fecha a porta e vai embora, pô. Eu não tava jogando, fazendo. Tá certo, tá bom. Voltando aqui pro interesse, depois a gente brigar aqui com o Jojó um pouquinho. Ele sabe que eu amo ele, mas ele é o único. Ele e meu irmão são os caras que torcem pro Barcelona que eu respeito. Os únicos. O resto eu odeio, tá? Se tiver algum aluno aí que torce pro Barcelona, já pode ficar puta aí comigo, que é a lá Madrid sempre. Mas é o seguinte, preste atenção. Esse tipo de questão que vai cair é a seguinte informação. Quero que você entenda agora, foque aqui comigo, olhe para meus olhos e foque comigo. O que é que vai acontecer, Rodrigo? As informações vão ter 2 ou 3 figuras, mas geralmente são 2 figuras. E eles... Aí é foda, pô. Fica difícil. Fica difícil trabalhar aqui. Ô, Jojó, vai embora, Jojó. Aí, vamos lá. Preste atenção. Nós vamos ter aqui 2 figuras, tá? 2 figuras. Nessas figuras vão dizer que os volumes são iguais ou um volume é um pouquinho maior do que o outro, mas vai trabalhar com igualdade. E ele vai perguntar sobre alguém. Pode ser o raio, pode ser o diâmetro, pode ser a área da base. A gente vai fazer esse tipo de conta agora. São cálculos específicos que vão acontecer na prova de vocês e vocês precisam saber. Essa é uma questão do ano passado. Ela pegou cilindro e cubo. Então o cara tem que saber do volume de cilindro e do volume de cubo. Então vem comigo, presta atenção aqui. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagem em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 e altura medindo 15. Então vamos lá. O nosso raio mede 3 e nossa altura mede 15. Isso do nosso cilindro. E essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagem em formato de cubo. Então ele agora quer formar, ele estava com cilindro, agora quer formar o quê? Cubo. Com capacidades iguais a 80% da capacidade o quê? Cilíndrica, utilizada atualmente. Use 3 como aproximação para π.
A medida da aresta da nossa nova embalagem em centímetro deve ser Gente, vamos lá. Isso aqui é um tipo de pergunta muito específica e muito boa. Ela não é difícil, mas a gente vai ter que calcular rápido. Por quê? É uma questão nível fácil, certo? Não é difícil, é fácil para média, quase média na verdade. Mas eu preciso ter a paciência para calcular. E aqui o que é que vai acontecer? Esses cálculos que a gente vai fazer, a gente precisa ter alguns gatilhos para fazer rapidamente, que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Aí vem aqui comigo para o quadro, eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, para que a gente possa desenrolar. Ficou até bonitinho o meu desenho aqui, não queria nem apagar o bichinho, ficou até bonitinho, um milagre ter ficado bonito. Assim, quem me conhece sabe que os desenhos são realmente horríveis, né? São literalmente horríveis, mas a gente tenta e vai melhorando um pouquinho a cada dia. Aí é o seguinte, presta bem atenção aqui. O que é que ele me disse? Ele falou que tinha um volume de um cilindro e tinha um cubo, sendo que ele não falou que os dois eram iguais. Ele falou o seguinte, que o cubo era 80% do volume do cilindro. Então, quando eu tirasse 80% do volume do cilindro, eu teria uma igualdade. Então, ele não afirmou que os dois já eram iguais. Ele falou que o cubo era 80% do cilindro. Então, vem aqui comigo, preste atenção. Primeiro passo que eu tenho que fazer, certo? É montar essa questão até do Enem 2024. Vou botar aqui, ó, Enem 2024, foi do ano passado. Só para você estar ligado. Olha o que acontece. É o volume do cilindro vai ser igual ao volume do cubo. Mas isso para acontecer tem que fazer algo. Tem que tirar 80% de quem? Do cilindro. Então o que é que tem que fazer? Esse cara aqui ele vai estar em stand-by, porque eu não sei ele ainda. Eu vou ter que calcular quem? O volume do cilindro. E como é que calcula o volume do cilindro? Aí lembra, é a área da base vezes a altura. Sendo que o cilindro tem uma base circular, que é uma circunferência. Então para calcular é π r ao quadrado vezes h. Que nesse caso, ele falou que π era 3, ele falou que o nosso raio era 3, sendo que nossa altura era 15. Aí olha a jogada aqui que vai ficar. Isso aqui vai ficar 27 vezes 15. Aí, gente, lembra que eu falo muito isso em sala, sempre falo isso nas aulas, é o seguinte. Essa parte de multiplicação, você tem que estar muito sagaz, tem que estar foda nisso. Por quê? Porque são esses momentos que fazem vocês ganharem mais tempo. Então, o que é que vai acontecer? Se você perceber, eu tenho 27 vezes 15. Aí muita gente vai fazer o quê? Ó, a galera vai chegar aqui, ó, vou botar aqui do lado. 27 vezes 15. Sendo que esse tipo de conta é a tradicional, que é o quê? 5 vezes 2, 10, aí sobe 1. E faz, não tá errado. Mas olha como é mais rápido essa minha ideia aqui. Olha essa minha ideia aqui, ó. O volume do cilindro vai ser 27 vezes 10 mais 5. Olha como vai ser muito mais sagaz. É só multiplicar por 10 e acrescentar um zero. E aprenda, multiplicar por 5 é pegar metade do valor por 10. Então já tinha calculado por 10, era só pegar metade disso. 270 dividido por 2 é 135. Então o volume vai ser exatamente 405 centímetros cúbicos. Então perceba o seguinte. A minha medida do volume do cilindro é 405. Mas olha o tempo que eu ganhei na minha multiplicação assim, ó. Muito mais fácil, muito mais rápido, mais prático. Então isso aqui ajuda. Ah, o que vai acontecer, Rodrigo? Então agora eu tiro 80% disso, sim. Você vai tirar 80%. Então vai ser 80 sobre 100 vezes 405. Aí se o cara também não tiver agora o manejo, vai perder. Como assim o manejo, Rodrigo? É a ideia da resolução mais fácil. Olha pra cá. Esse cara vai embora com esse. Então esse aqui vai ficar 8 vezes 405 dividido por 10. Aí o que é que a maioria das pessoas vão fazer? As pessoas normais, as pessoas que têm os neurônios iguais, perfeitos, elas vão fazer 8 vezes 405 do jeito que está ali. Mas como eu não tenho os neurônios normais, eu não bato bem na cabeça, eu vou fazer de uma forma diferente, que é o quê? Eu vou multiplicar esse cara por 10, 10 vezes 405, dá 4.050. Tranquilo? 4.050. Deixa eu apagar esse 5 aqui, ficou horrível. 4.050.
E o que é que vai acontecer agora, Rodrigo? Eu aumentei 2. Se você era 8, eu multipliquei por 10, então eu aumentei 2. Então vou retirar o que eu aumentei. 405 vezes 2 dá 800 e quanto? 10. Isso aqui dividido por 10. Aí muita gente fica focado no 50 e no 10. Esquece o 50 e o 10. 4.000 menos 800 dá 3.200. 3.200. 50 menos 10 dá 40. Então dá 3.240 dividido por 10. Isso dá 324 centímetros cúbicos. Então o que é que eu fiz aqui? É 8 vezes 405. Vai dar aquele trabalho. Então multiplicou por 10 e retirou o que você aumentou. Era 8, não 10. Então, peraí, eu aumentei duas vezes, que é um 405. Então, 405 vezes 2, 810. Eu retiro e divido 324. Então, perceba que minha conta foi mais fluida, foi mais rápido. É claro que eu estou demorando porque eu estou comentando e fazendo com você. Mas isso aqui é de uma forma mais rápida. Igual da mesma forma aqui, ó. Pum, pum, fez. Aí deu 324. Rodrigo, então esse volume aqui é o volume de quem? Do cubo. Que é a mesma coisa que a aresta é o quê? Ao cubo. Então vai ficar aresta ao cubo é igual a 324. Como ele quer aresta, esse cara tem que ser o quê? A raiz cúbica de 324. Rodrigo, mas eu não sei quanto é a raiz cúbica de 324. Não tem problema. Vamos fatorar aqui, ó. 324 dividido por 2 dá 162. Dividido por 2 dá 81. Dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. E dividido por 3 dá quanto, gente? 1. Como ele quer a raiz cúbica, a cada 3 iguais vai sair 1. Então, presta atenção aqui. Eu tenho 3 aqui iguais, não tenho? Então, aqui saiu 3. Vai sair mais alguém? Não, tá todo mundo preso. Preso dentro da onde? Da casinha. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, o valor da minha aresta seria 3 raiz cúbica de 12. Então, perceba o seguinte, que eu não tinha uma dificuldade para fazer. A conta era uma conta de boa, mas perceba, tinha contas de multiplicação chatinhas para fazer. 15 vezes 27, 80% de 405. Aí eu tenho que fazer as multiplicações. Então, assim, dá alguns trabalhos, mas se eu tiver algumas táticas de resolução, isso vai fazer que a minha conta ande de forma mais fácil e prática. Beleza? Que é isso que eu quero que vocês entendam. Tranquilo? Aí vamos ali para fazer uma próxima questão, tá? Alguma dúvida, perguntem aí. Tranquilo? Olhando para cá, tomando aqui um monsterzinho, né? Vamos sempre fazendo a propaganda para ver se eles me patrocinam, né? E é isso. Deixa eu ver aqui. Tinha aqui uma questão que eu queria fazer. Pronto. A gente vai resolver aqui agora a questão 13. A gente vai fazer. Aí preste atenção. Na prova do Enem, ele tem algumas questões, eu sempre falo isso, eu falei até no presencial, que é o seguinte, vocês já me conhecem, sabem que eu sou muito preguiçoso para fazer conta, então eu sempre tento fazer as contas de forma que seja menos trabalhosa. Eu sempre falo que eu sou um preguiçoso bom. Por quê? Porque eu faço as coisas, mas eu não quero fazer as coisas, então eu faço de uma forma mais fácil e prática para todo mundo. Então o que é que vai acontecer aqui, nesse problema que a gente lê? Esse é o tipo de problema que quando eu leio ele, eu sei o começo, meio e fim. Rodrigo, como assim? Começo, meio e fim? Porque vai ter alguns problemas que eu sei iniciar, mas eu não consigo enxergar todos os passos. Eu vou vendo o resultado e vou aplicando. Nessa questão eu já sei o começo, meio e fim. Eu tenho que estar ligado nos dados. Por que ligado nos dados? Preste bem atenção. Você vai ver o que vai acontecer. Só estou dizendo, tem problemas que eu consigo ver o começo, meio e fim, e tem horas que eu não consigo ver todos os passos. Eu sei fazer o começo, depois faço o meio, depois faço o fim com os devidos cálculos que vão acontecendo. Eu não consigo enxergar o futuro, eu não tenho esse dom. Mas em algumas questões a gente consegue visualizar o começo, meio e fim do que vai acontecer. E a gente fica ligado nos dados, tá bom? Olha para cá na leitura. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo
provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base é 5 metros. Então, peraí. Ele diz que tem 75 moradores e tem o raio medido 5 metros. Essas informações são muito boas, vocês têm que riscar isso aí. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador do vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. Então, peraí. 200 litros de água por quem, gente? Em média, essa palavra aqui é muito importante. 200 litros de média por dia, cada morador. Massa. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado desse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metros. E decidiram então fazer um racionamento de água durante 10 dias seguintes. Considere π como 3, próximo para π. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Gente, primeiro passo, eu não risquei mais algumas informações para ler, para não ficar pausando tanto. Mas preste atenção aqui, olha. Nível da coluna de água. Essa questão é do Enem 2023. E esse Enem 2023, ele me deu algumas raivas. Não que ele estava difícil ou fácil demais. É porque alguns alunos comentaram comigo depois, Rodrigo, eu não consegui lembrar, eu não consegui associar que altura era o nível da água. Aí me dá um coração fica nervoso, doido para ter um infarto. Gente, nível de água quer dizer altura, certo? É a nuvem, é a coluna da água. Tranquilo, a coluna da nível da água. Então essas palavras tente raciocinar. Pô, se ele falou sobre volume, cadê a altura? Se ele não perguntou sobre a altura, ele deve ter dado em alguma informação. Aí você tem que procurar. E a galera não conseguiu associar. E duas questões desse próprio ano, ele não falou altura, ele falou nível de água. Então, nesse ano, ele não falou a palavra altura. Acho que estava proibido. Isso era assim, quando estava fazendo a prova, assim, quem falar altura, perde 1000. Aí ninguém usou altura, só usou nível de água. Então, os alunos ficaram o quê? Em alguns momentos, eles acostumados a sempre escutar a palavra altura, altura, perderam. Aí o que vai acontecer? A nossa altura aqui é 1,5. Aí ele fala que a quantidade de dias que vai prosseguir são 10. Aí a pergunta nossa é, quantos litros eles vão economizar? Massa. Vão economizar. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos enxergar esse problema, vamos pensar. Concordam que eles têm um reservatório e eles usaram a água desse reservatório durante 20 dias e só tem 10 dias. Massa, isso a gente entendeu. Está falando sobre o que? O volume. Sendo que a minha pergunta é a média por pessoa. Gente, o que é média? É pegar o total e dividir pela quantidade. Nesse caso, quem seria o total? O total de volume. E quem seria a quantidade? A quantidade de pessoas. Então, a média para calcular esse problema seria o volume total dividido pela quantidade de pessoas. Se ele quer diário, ainda com a quantidade de dias que tinha. Sacou a ideia? Pegou a visão? Vamos ali para o quadro para a gente desenrolar. Aí presta bem atenção aqui. Presta bem atenção. Quando a gente chega aqui, nesse problema, vou apagar aqui a tela, e eu quero que vocês entendam o seguinte. Uma das questões que mais cai no Enem é a questão que fala sobre cilindro, tá? Cilindro, ela é muito, muito forte na prova do Enem, tá? É um dos conteúdos que vocês aí de geometria espacial precisa estar ligado 100% nesse tipo de pergunta. Tranquilo? Aí, gente, vamos lá. Nesse caso, ele quer saber a média. Ele não quer calcular a média? A média vai ser quem? O volume total sobre o número de quem? De pessoas vezes o tempo que vai estar lá. Então, a média vai ser o volume total dividido pela quantidade de pessoas vezes o tempo que vai ser. Lá são 10 dias. Então, aqui ainda tem que dividir por 10. Beleza. Mas nesse primeiro passo, eu tenho que achar o volume. E quem vai ser o volume? Vai ser o cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser π r ao quadrado vezes h. Rodrigo, quem vai ser esse π? Ele falou que era 3. E quem é o raio da base? Ele falou que era 5. E nossa altura, 1,5. Aí o que é que vai acontecer? Vai ficar 3 vezes 25 vezes 1,5. Eu, Rodrigo, sou bem sincero, como eu olho algumas questões e fico muito ligado nos seus valores, teria parado aqui.
Vou até botar um xizinho aqui para você ver. Mas algumas pessoas não ligadas na pergunta calculou isso aqui, que dava 112,5 metros cúbicos. Rodrigo, e por que você está dizendo que a pessoa fez errado? Não é que ela fez errado. Ela decidiu por um caminho mais longo. Como assim mais longo, Rodrigo? Porque, olha para cá. A minha média vai ser o volume total. Quem é o volume total? Eu vou usar a minha conta, tá? O que é que eu faria? É 75,1,5 metros cúbicos. Dividido. Quantas pessoas tem? 75. Por quantos dias? 10 dias. Sendo que eu não quero metro cúbico, eu quero em litro. Então isso aqui, ó, eu vou cancelar e vou multiplicar ainda por quanto? Por 1000. Lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Rodrigo, ficou mais fácil, velho. Que porra foi essa que tu fizesse? Ficou mais fácil. Porque ia ficar 112,5 para multiplicar por 1000 para dividir por 750. Aí, como eu falo, não é que você não sabe fazer a questão. É porque às vezes você escolhe o caminho mais complicado para você. E quanto mais passos eu der, eu posso tropeçar e cair. Que esse é o problema. Muita gente fez como? 112,5 vezes 1000 dividido por 75 vezes 10. Olha essa divisão aqui como seria muito mais difícil. Não é que você não sabe fazer, é porque daria um problema maior. Nesse caso, a gente vai usar o segundo método, né, que eu já tinha comentado, que era o quê? Ó? Esse cara vai embora com esse. E esse cara, ó, vai embora com esse. Então, a minha média vai ser 150 litros. Aí você olha pra mim e diz, porra, Rodrigo, eu ia sair disso e fiquei nisso só pela pausa, só pela experiência, só pela calma. É isso que faz levar você para a aprovação. É saber os melhores caminhos, porque conta, quase todo mundo já sabe fazer, ou todo mundo já sabe fazer. O problema são as decisões. Nem todo mundo sabe, na hora da prova, decidir como resolver da melhor forma. Como eu falo, eu sou preguiçoso, não gosto de fazer conta, então procuro sempre o caminho mais tranquilo, para que diminua a minha quantidade de conta. E eu entendo o seguinte, por esses anos de estudo, de professor e tudo mais, eu percebi que quanto mais estressante é a conta, mais abuso das contas você toma. Então o que é que acontece? Para que você, na hora da prova, não se estresse muito, porque se você estressar muito, você vai ter um desgosto durante a prova. E é algo que você já não gosta de fazer. Então você vai fazer de todo jeito. Então se eu consigo, né, pelo menos hoje ou nas aulas, eu consegui passar algumas ideias que você consiga associar e que você vai aplicar na prova, que é como ter uma paciência e cancelar para ficar muito mais fácil sem ter o esforço, você além de ficar, porra, eu consegui fazer a questão de forma fácil, caralho, pô, muito bom. Então assim, você vai ganhar mais questões porque você vai ficar mais animado. E outra coisa, nada melhor do que eu resolver um problema gigantesco sem gastar muita energia. Eu vou economizar energia para os outros problemas, ou eu vou ratear essa energia para vários outros problemas que eu gastaria muito mais energia, precisaria de mais energia. Então o que acontece? Aqui deu 150, mas aqui é outra coisa que eu vou comentar. Deu 150. Quando a gente vem aqui para a tela, você vai perceber que tem alternativa 150. Aí muita gente vai marcar a letra E. Mas essa aqui, meu parceiro, tá errado. A resposta correta é 50. Aí o que é que vai acontecer? O que é que eu vou comentar aqui agora? Tem alguns alunos, algumas pessoas, que eles têm a síndrome de o seguinte, eu não sei fazer conta. Meu patrão, você tá o ano todo no curso de matemática. Com certeza você já aprendeu a fazer conta. E você estudou com os melhores, então com certeza você evoluiu muito. Pode ser que você ainda tenha dificuldades, mas pense comigo. Você já tem um nível de maturidade matemática alto. Como assim nível de maturidade alto de matemática? Você consegue entender que a prova, eu já falo direto e sempre repito, não é porque tem a miséria da resposta que é a resposta. Você tem que ler a porra do comando final. Como assim é o comando final, Rodrigo? Deu 150 o cálculo. Mas era 150? Não. Por que não era 150?
Por quê? Porque você tem que ler o caralho do comando final. Volta para o comando final. Olha para cá. Qual é a quantidade mínima de água em litros que cada morador, em média, deverá economizar? Irmão, olha, se tu não voltar para o comando final, tu vai passar despercebida a informação. Antes tu gastava 200, agora tu gasta 150. Quanto é que tu economizou? 50. Mas tinha o danado dos 150. Lembra, a prova do Enem não quer que tu resolva a questão, não quer que tu ganhe a questão. Então ele vai fazer você errar. E não custa nada você voltar para ler o caralho da porra do comando final. Por quê? Porque o comando final é o que diz o que é para ser feito. Você chegou no resultado. Sim, esse resultado vai me levar para a direita, vai me levar para a esquerda, vai para trás ou vai para frente. É o comando final que vai decidir. Então, se você não voltar, você vai cair em vários distratores. E lembre também, novamente, entenda o seguinte, você sabe fazer conta. Então, não pense que você não vai acertar a questão. Você vai, só tenha paciência. Eu falei hoje no primeiro ano do colégio que eu estava dando aula, que eu disse, gente, vocês vão perder muitas questões porque vocês ainda não têm o hábito de voltar às questões. Como assim voltar às questões? Comando final. Chegou aqui, deu 150. Inclusive, eu fiz essa questão em sala hoje. Inclusive. Aí o que acontece? Chega lá, 150, o cara foi lá e marcou. Aí eu disse, por você não voltar para o comando final para ler se é aquilo que está sendo perguntado, você vai perder algumas questões na prova. E eu sei que você não quer jogar sua aprovação no lixo por uma coisa boba. Porque, como eu falo, se o cara erra não sabendo fazer, é chato, mas tem que ser respeitado. Porque eu não sabia. Agora, eu errar sabendo fazer, que é foda. Porque eu errando sabendo fazer, eu disse, porra, vou deixar de passar porque eu tive a displicência, eu tive a inocência, ou eu tive a ansiedade de achar que eu não consigo fazer algo que Rodrigo e Rafaela disse que eu consigo fazer. Porque eu estou dizendo a você que esse tipo de questão, muita gente errou, mas sabia fazer. E eu sei que você está em casa, que vai ver esse vídeo depois, ou está assistindo a aula, você sabia fazer. Me desculpe os palavrões, mas é para você lembrar da porra de voltar para o gabarito aqui, para o comando final. Eu até me estressei, estava até calmo hoje. Para você voltar para o comando final, porque isso é o que vai garantir as questões. Porque conta eu sei fazer, você sabe fazer, o vizinho sabe fazer, o do lado sabe fazer, todo mundo sabe fazer. Mas a galera deixa o mais básico passar, que é o quê? O comando final, porque acha que não tem a capacidade de fazer. Aí quando vê a resposta, fica, ai meu Deus, acertei. Vai lá e marca errado. Tranquilo? De boa? Vou tentar me acalmar mais, tá? Estresse da peste. É isso mesmo, Norma. É pra você lembrar. Não tem como caramba o cabo esquecer, não. Porque eu falei isso o ano todinho. O ano todinho eu pecando, falando palavrão, mas vocês vão lembrar. É por uma justa causa. Entendeu? Porque não tem condições. Aí preste atenção aqui. A gente vai fazer agora a questão 14. Tranquilo? Vamos fazer a questão 14. E nessa questão 14, ela é uma questão que envolve o seguinte. Quem fez de cabeça tinha a tendência de errar. E quem fez a conta não. Rodrigo, como assim o cara fez de cabeça a questão e tinha a tendência de errar? Irmão, o cara fez de cabeça, meu parceiro. Mas esse era o problema. Por quê? Porque como ele faz de cabeça, ele acha que está muito fácil. E quando ele acha que está muito fácil, ele relaxa. E é o que eu falo. Quanto mais fácil for a questão, redobre o caceta da sua atenção. Quanto mais fácil for a questão, redobre a caceta da sua atenção. Porque você vai deixar passar dados básicos. Porque você viu que é fácil. Aí você, oxe, eu vou fazer de cabeça, eu vou deixar passar, é muito fácil. Aí deixa passar. Aí perde a questão e perde sua aprovação, porque são questões fáceis. Errar a questão difícil, a gente fica puto, mas tá tudo bem. Mas errar a questão fácil, a nossa coerência pedagógica tá errada. E a gente não pode ser incoerente, a gente tem que ser coerente pedagogicamente. O que é o quê? Acertar todas as fáceis e acertar todas as médias. E a gente garantir algumas difíceis. E aqueles que garantir tudo, gabaritou a prova, ganha quinhentão meu e quinhentão de Rafa. E vamos comemorar, né? Porque a gente vai pagar pra vocês, vocês não vão ficar só com dinheiro, né? Vamos pelo menos fazer um bolo, um churrasco e já faz a comemoração, né? Vamos aproveitar. Aí é o seguinte, presta bem atenção aqui.